eu gosto bastante do liberalismo justamente pelo fato da gente ter cada vez menos Estado. Você falou, né? Uma coisa mais centro-direita, enfim. Você acha que isso é uma coisa... É porque, assim, as pessoas às vezes confundem o cara ser de direita e o cara ser liberal. Sim. Eles associam como tudo no mesmo pacote e, na verdade, não são. E, assim, o que você enxerga, assim, de futuro da gente, talvez, ser cada vez mais liberal, menos Estado? Porque a gente vê hoje um Estado inchado, né? A gente vê aí, acho que até o Pafanato estava aqui conversando esses dias, e ele comentou que acho que 90% da dívida pública é só para pagar... 90% do PIB é só para pagar a dívida pública. Sim. Então a gente realmente precisa diminuir esse Estado, né? Diminuir um pouco isso. E assim... Eu não vejo, eu vejo até um movimento contrário em todo lugar do mundo. A gente justamente vendo os governos ficarem cada vez maiores, né? Cada vez tendo mais poder e tal. E aí você falou, né, sobre liberdade econômica e tal. Cara, se a gente olhar lá no Heritage Foundation, lá, que é aquele ranking, você via vários países lá que supostamente tinham muita liberdade econômica, mas ao mesmo tempo... Com essa pandemia, a gente não viu liberdade nenhuma para o indivíduo. Sim. Então, exemplo disso, a Austrália, né? Você vê lá, os caras fecharam tudo lá, né? Fecharam o comércio, até no Canadá mesmo. O primeiro-ministro começando a, bloquear a conta se tivesse qualquer movimento. Cara, você acha que a gente está indo numa linha daqui para frente? Não só Brasil, mas talvez até mundial, de uma coisa de estados maiores e tal? Ou você acha que tem como voltar para trás? Olha, no primeiro ponto você tem razão, voltando um pouquinho. Questão de liberalismo, direita, esquerda, você tem uma questão liberal, você tem uma questão comunitarista. Isso seria uma régua. A outra régua é mais direita e esquerda no tocante à questão econômica. Então, por exemplo, você tem o liberal de direita, você tem o conservador de direita, que o cara vai ser sim a favor mais de um Estado mais forte, só que com vieses até mesmo econômicos e de costumes mais conservadores. Enfim, você tem a questão da esquerda liberal até mesmo, que defende uma questão do intervencionismo do Estado, mas que também prevê a liberdade total do indivíduo nos costumes. Então, são réguas diferentes que a gente precisa saber analisar, né? Inclusive, no ID Labs tem um teste muito bacana que as pessoas quiserem fazer. São 36 perguntas e que elas te dão mais ou menos uma medida e aonde você, inclusive, se encaixa. Perto de quem você fica. Você fica mais perto, por exemplo, de Friedman, do Obama, Depois eu vou passar certinho o site para vocês aqui, eu puxo. No tocante a outra questão. O Estado... ele não tem que ser, na minha opinião, o mínimo. Ele não tem que ser extremamente pequeno. Ele tem que ser suficiente. Ele tem que ser conciso, mas eficaz. Ele precisa do tamanho que o faça ser eficaz. Ele precisa ser o maior possível? Não. O que a gente precisa combater é o inchaço do Estado. O inchaço em que sentido? São as indicações meramente políticas e nada técnicas. A gente precisa combater esse tipo de coisa. A gente precisa combater, sim, a questão de privilégios que são exacerbados mas isso tem que vir mais como uma cultura do que propriamente um ponto de mandato. Eu, por exemplo, na Câmara, eu não utilizo o carro, que é o privilégio que eu teria, e no passado a questão de motorista. Eu não utilizo porque realmente não atrapalha em nada a minha produtividade enquanto vereador. Então eu não concordo realmente com a questão dos privilégios, mas existem alguns, em termos de assessores e tal, se a pessoa tiver uma equipe bacana, consegue produzir. Mas no tocante ao inchaço do Estado, a gente precisa sim, tirar esse valor de lá e começar a colocar para as áreas essenciais. O Estado tem que sim aplicar esse valor, mas para áreas essenciais, devolver isso verdadeiramente para a população e não fazer ele se perder com, enfim, ramificações desnecessárias do Estado, com ministérios que não precisam existir, de repente com número de funcionários que também não precisa existir, mas precisa investir onde precisa. Então, por exemplo, educação básica no Brasil, a gente não tem investimento correto. A gente não tem um investimento básico na educação básica. Estado de São Paulo, 13,8 bilhões de reais para a educação em 2021. Em 2019, 6 a cada 25 crianças não sabiam ler no Brasil. Em 2020, 8 a cada 25 crianças. Em 2021, 10 a cada 25 crianças não sabem ler e nem escrever. A pandemia corroborou para tudo isso? É claro. Só que a gente tem um investimento muito maior em ensino superior no Brasil do que na base. E é a base que faz uma
um mínimo de isonomia de oportunidades. A gente sabe que é difícil você ter oportunidades iguais para todos, tem a diferença de classes, etc. Mas o que você vai formar como cidadão e tá potencializar aquela pessoa para crescer na vida é a educação básica, que é a forma como cidadão, e a partir daí conseguir entrar em universidades públicas, mais oportunidades no mercado de trabalho e tal. Então, falta esse tipo de investimento e sobra em locais que a gente não precisa. Então, enfim, nesse ponto seria isso no tocante à questão do tamanho do Estado.